Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje, dando continuidade à ecologia, né? Já que trabalhamos ali os principais conceitos na última aula, né? Os chamados ecoconceitos, hoje nós vamos dar essa continuidade falando de cadeia alimentar, ok? Pessoal, então para representar o fluxo de energia dos autótrofos para os heterótrofos, ou seja, a passagem dessa energia via a matéria orgânica, né, via os alimentos aí, desde os indivíduos que estão no início desse processo, que são os autótrofos, os seres que produzem o seu próprio alimento, né, para os heterótrofos, aqueles que não produzem o seu alimento, consequentemente, né, os cientistas utilizam aí um esquema linear, como a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, uma linha reta, né, então um esqueminha linear, que é denominado de cadeia alimentar. A cadeia alimentar que vai servir para a gente entender aí como esses organismos têm uma relação com a sua fonte de energia, né? Então, essa cadeia alimentar, ela serve para que a gente possa estudar de forma didática e entender essas relações. É bem verdade que na natureza, os organismos, eles podem estar fazendo aí parte de várias cadeias alimentares. E essas cadeias, elas podem estar e vão estar interligadas, né? E aí a gente já vai ter aí a chamada teia alimentar ou rede alimentar, tudo bem? Então, em uma cadeia alimentar, ficam implícitas aí as relações alimentares entre os seres vivos. Isto é, aquele que ocupa, no caso aqui, ó, o começo da seta vai ser a comida, vai ser o alimento, né? E aquele que ocupa o final da seta vai ser aquele indivíduo que vai se alimentar dessa comida, né? Desse organismo, tá bom? Então aqui vai estar o alimento e aqui vai estar, vamos dizer assim, o seu consumidor, né? Quem vai se alimentar dele. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nessas estruturas aqui, ó. Então a gente tem aqui uma cadeia alimentar que ela sempre vai começar com um produtor, pessoal. Quem é o produtor? São aqueles indivíduos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, são os chamados autótrofos, beleza? Então eles vão estar sempre no primeiro elo de uma cadeia alimentar. Esse primeiro elo nós vamos chamar de nível trófico, que significa nível de alimentação. Tudo bem? Na sequência, a gente vai ter aqui ó, um consumidor primário. Esses indivíduos que são consumidores, né? Nesse caso aqui ele é chamado de primário ou de primeira ordem, tá? Porque ele é o primeiro consumidor, consequentemente. Veja que na sequência a gente tem o consumidor secundário, o terciário, o quaternário. Eles são todos heterótrofos, tudo bem? Indivíduos que não produzem o seu alimento. Eles vão ter que ir atrás desse alimento, vão ter que ir buscar esse alimento, tá bom? Então, o consumidor primário, representado por um herbívoro, porque aqueles organismos que vão estar se alimentando de um vegetal, na maioria das vezes, né? Que é um produtor aí, certo? Então, por isso, nesse caso aqui, um herbívoro. Os consumidores secundários, terciários e quaternários, eles serão o quê? Carnívoros, né? São animais se alimentando de outros animais, tá bom? A grande maioria das vezes aí, beleza? Dá uma olhadinha que a seta, ela tem sempre a mesma direção, né? Porque você vai ter o alimento e quem vai se alimentar dele, ó, na sequência, em cada elo da cadeia. Como eu disse para vocês, se esse aqui é o primeiro elo da cadeia, que a gente chamou de primeiro nível trófico, consequentemente, esse aqui vai ser o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, o quarto nível trófico e o quinto nível trófico. Tudo bem? Veja que todas as setas vão estar indicando aqui ó, para os decompositores. Os decompositores, pessoal, eles são heterótrofos aí especiais, ou são consumidores especiais, tá? Então, são indivíduos que são representados aí pelos micro-organismos, tá? Micro-organismos, tudo bem? Olha só, todos os indivíduos aqui, ó, quando morrerem, quem vai se alimentar dele? Os decompositores, tá? Então, os decompositores, eles vão estar atuando em qualquer elo da cadeia alimentar. Por isso, eles não são representados na cadeia alimentar. Eu disse para vocês que a cadeia alimentar é
uma sequência linear de um organismo servindo de alimento para o outro, né? Os decompositores não fazem parte, não são representados, melhor dizendo, na cadeia alimentar. Mas a gente já sabe que eles podem atuar em qualquer um dos elos. Se o produtor morrer, decompositor entra em ação, consumidor primário morrer, decompositor entra em ação e assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então os autótrofos da cadeia alimentar, né, são os produtores da cadeia alimentar. Aqueles que produzem o seu próprio alimento, a sua matéria orgânica, a partir de substâncias inorgânicas, né, e uma fonte de energia. São os organismos fotossintetizantes, né, que vão fazer a chamada fotossíntese. Tem a fonte de energia aí que é a luz, essa luz do sol, tudo bem? E temos também os chamados quimiosintetizantes, que eles conseguem energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas, ok? Então tem produtores fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Os principais fotossintetizantes, né, dos ecossistemas aí são as plantas, tá? Temos também as algas, que são organismos protistas, né? E as chamadas proclorófitas, tá? E as cianobactérias, tudo bem? Então, classificando aí principalmente plantas, né? As algas aí e as cianobactérias, ok? Olha só, os organismos quimiosintetizantes são algumas bactérias, beleza? Espécies de algumas bactérias aí, como as do gênero Nitrosomas e Nitrobacter, tá? Bactérias que estão presentes no solo, que nós vamos estudar sobre elas, principalmente lá no ciclo do nitrogênio, tá? Um pouquinho mais lá na frente, ok? Então, os principais fotossintetizantes, algas, protistas, cianobactérias e plantas, né? Que a gente conhece muito mais, não? Tudo bem? E os quimiosintetizantes, as bactérias quimiosintetizantes do gênero aí Nitrosomas e Nitrobacter, principalmente. Eles são os produtores, vão produzir o seu próprio alimento, beleza? Olha lá, temos agora aqui os heterótrofos da cadeia alimentar. Tá? Então, são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, devendo obtê-lo pronto, né, a partir da matéria orgânica existente aí no meio, no ambiente, tá? Então, eles podem ser, como já falamos, consumidores ou decompositores, né? Os decompositores aí, que são aí heterótrofos especiais aí, né, ou consumidores especiais. Tudo bem? Por quê? Porque são responsáveis aí por fazer a reciclagem da matéria, não é isso? Então, os consumidores, eles conseguem o alimento consumindo a matéria orgânica existente em outros seres vivos, né? Alguns são herbívoros, como a gente viu, aqueles que se alimentam de vegetais, então são herbívoros. Outros são predadores, né? Geralmente aí predadores vão se alimentar aí de outros animais, né? São os carnívoros. E outros são parasitas, né? Parasitas que geralmente podem estar dentro do corpo de alguns organismos. Alguns podem ser fora, né? Como aí a gente tem piolhos, né? Carrapatos, então, que são ectoparasitas, tá? E que no caso aí também são denominados de heterótrofos, tá bom? Porque não produz o seu próprio alimento, consequentemente. Os decompositores, né, são aqueles que decompõem a matéria orgânica dos restos mortais, né, ou dos resíduos gerados pelos organismos, tá bom? Então, quando a gente morrer, né, que formos enterrados, então, consequentemente, os decompositores vão pegar a nossa matéria orgânica e transformar isso em matéria inorgânica, ou seja, está fazendo a chamada reciclagem, tá? Assim como alguns resíduos gerados por nós, né? A urina, as fezes, tá? Que vão estar aí no ambiente e serão aí também transformados aí, reciclados por esses decompositores. Eles são fundamentais para a reciclagem da matéria, né? Pois vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Tudo bem? Matéria orgânica, o que compõe aí o nosso corpo, nos chamados sais minerais aí, que são as matérias inorgânicas, que pode ser aí reaproveitado, né, pelos produtores durante aí, por exemplo, na fotossíntese, tá? Então, os fungos e as bactérias são os principais decompositores aí da natureza, tá? Então, olha só, a gente tem aqui os autótrofos, né, que são os produtores, eles vão produzir a matéria orgânica, né, através do processo da fotossíntese. Os decompositores degradam essa matéria orgânica, né, vão reciclar essa matéria orgânica, tá? E aí
matéria orgânica e matéria inorgânica. É isso que fazem os decompositores. E essa matéria inorgânica, ela acaba voltando aí para os produtores, né, e fica nesse ciclo, né, nessa ciclagem. Por isso que nós dizemos que os decompositores, eles são os principais recicladores aí do ambiente, fazendo aí a reciclagem da matéria. Por isso a matéria, ela é cíclica, tá? Próxima aula a gente vai ver fluxo de energia e eu vou voltar a falar disso, da matéria cíclica. Tudo bem? Então vamos nós. Olha só, pega alguns exemplos aqui de cadeias alimentares, tá? Então temos aqui, ó, sempre começando a cadeia, um produtor, representado aqui pelas plantas, um consumidor primário, lagarta, um consumidor secundário, lagarto, e o gavião aqui, um consumidor terciário, beleza? Pessoal, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 elos na cadeia alimentar aqui. As cadeias alimentares não podem ser muito longas, então elas vão ter no máximo 5 elos, 5 níveis tróficos. Aqui a gente está com 4, tudo bem? Olha só, alguém pode chegar e pensar, e os decompositores aqui, os fungos? Olha, os fungos, no caso aqui, a gente não vai contar ele como fazendo parte da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles podem agir em qualquer um dos elos da cadeia. Morreu as plantas, eles entram em ação. Lagarta morreu, eles entram em ação. Lagarto, a mesma coisa, gavião, a mesma coisa. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos 4 níveis tróficos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. E aí, se eu pergunto a você, pessoal, o lagarto está em que nível trófico, né? Qual é o papel dele na cadeia alimentar? Você vai dizer, ele é um consumidor secundário. Aí qual é o nível trófico que ele está? Ele está no terceiro nível trófico. Cuidado para não confundir. Ele é um consumidor secundário, então ele está no segundo nível trófico. Não. Por quê? Porque o primeiro nível trófico é sempre representado por um produtor, tá? Aí consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor terciário, né? O terceiro nível trófico e o consumidor terciário aqui, melhor dizendo, né? O quarto nível trófico, né? Aqui o secundário, aqui o terciário. Tudo bem? Mesmo esqueminha aqui, ó. Pegando aqui agora um exemplo de uma cadeia alimentar aquática, né? Então a gente vai ter aí, ó, algas protistas, né? Representadas aí os chamados fitoplâncton, que no ambiente aquático são os principais produtores, tá? Aí temos microcrustáceos como consumidor primário, né, fazendo parte aí do segundo nível trófico. O peixe aqui como consumidor secundário, né, fazendo parte do terceiro nível trófico. A ave, consumidor aqui terciário, fazendo parte do quarto nível trófico. E o crocodilo, um consumidor quaternário, fazendo parte aqui do quinto nível trófico. Então vejam que essa cadeia aqui, ela já tem 5 níveis tróficos. Wendel, por que não pode ter mais do que 5, né? Porque a gente vai estudar na próxima aula o fluxo de energia e a gente sabe que a energia, quando ela passa de um elo para outro na cadeia alimentar, ela vai diminuindo. Então, se a cadeia for muito longa, quem tiver lá no final vai pegar pouquíssima energia, quase que não vai ter energia. Então, não pode ser uma cadeia muito longa, tá bom? Então, no máximo, 5 níveis tróficos, se a gente estiver falando de um ecossistema aí complexo, como a Amazônia da vida, um bioma aí bem representativo. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui para a gente ir fechando. Teia alimentar. A teia alimentar, ou rede alimentar, né, é um conjunto de cadeias alimentares entrelaçadas. Então, quando a gente tem várias cadeias interligadas aí, nós temos uma teia ou uma rede alimentar. Esse modelo, sim, ele revela de forma mais real as relações tróficas existentes em um ecossistema, ok? Então, afinal aí, o indivíduo ele pode ocupar mais de um nível trófico. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, uma cadeia aqui. Então, temos aqui o produtor, que é o milho, certo? Aí a gente vem aqui, ó, o besouro, consumidor primário, o sapo, um consumidor secundário, e aí a coruja, um consumidor terciário. Beleza? Então, se a gente pegar outra cadeia aqui, ó, o milho, aí, ó, o roedor aqui como um consumidor primário e a coruja como um consumidor secundário. Ou seja, a coruja já pode, dependendo da cadeia, ó, ser um consumidor secundário, ou ser um consumidor terciário, ou de repente ser um consumidor quaternário.
Então, significa que ela faz parte de várias cadeias alimentares. Por isso que eu disse para vocês lá no início que as cadeias servem muito para a gente estudar, entender de forma didática aí as relações de alimentação dos organismos. Porém, eles vão fazer parte mesmo de uma grande teia alimentar, de uma grande rede alimentar. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto falando do fluxo de energia, né? Como essa energia vai estar passando de um elo para outro, né? Como é que ocorre todo esse procedimento, tá? Falando então na matéria, falando da energia. Ok? É isso daí. Belezinha? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.